Olá pessoal, vamos falar sobre produtos notáveis. Eu trouxe, eu trouxe essa figura na sala de aula e pedi para vocês, perguntei para vocês como é que a gente poderia calcular a área dessa figura. Ela não é uma figura que se parece com uma figura que a gente já conhece. Se vocês lembram bem, para a gente calcular a área de uma figura, por exemplo, se for um quadrado de lado 5 por 5, acho que eu fiz certo aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, tem 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 por 4. 4 por 4 vai dar 4 vezes 4 igual a 16. E é bem verdade, porque se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É basicamente eu contar esses pequenos quadradinhos aqui dentro, né, cujo lado deles é exatamente o comprimento do meu lado maior. Eu tenho uma unidade aqui, duas, três, quatro. Quatro é o lado dele. Da mesma forma na lateral. Um, dois, três, quatro. Quatro. Então eu divido igual e tenho esses pequenos quadrados aqui que são minhas unidades de área. E aí eu conto as unidades de área. Se eu pensar aqui, ó, por exemplo, essa linha aqui, ó, eu tenho 4. Quantas vezes acontece? Acontece uma vez, uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Então, 4 uma vez, 4 duas vezes, 4 três vezes, 4 vezes 4 vezes 4 igual a 16. 4 vezes 4 eu também posso escrever como 4 ao quadrado, igual a 16 unidades de área. Mas isso aqui também é verdade se por acaso eu tiver essa situação aqui. Ó. Vamos dizer que agora eu não tenho mais um quadrado, agora eu tenho um retângulo. E não é mais o lado 4, o lado agora acrescentei mais 2, então o lado 6. 6 vezes 4 vai dar 24. 6 vezes 4 igual a 24. E é bem verdade que se eu contar aqui, eu tenho 6 uma vez, 6 duas vezes, 6 três vezes, 6 quatro vezes, 6 vezes 4. Se eu contar todos os quadradinhos aqui, eu tenho 24 quadradinhos que me representam uma unidade de área. Então, eu não tenho uma figura que eu conheça aqui. Isso aqui não é nem um quadrado, nem um retângulo. Mas eu posso fazer com que ela se transforme num quadrado, num retângulo. E daí, eu dando nomes, eu posso calcular, posso inferir algumas coisas. Por exemplo, esse quadrado aqui, esse primeiro quadrado número 1, qual seria a área dele? Seria exatamente o A vezes o B. Eu tenho um lado que é A, o outro lado é B. Então, a área aqui seria AB. Qual seria a área do quadrado número 2, a figura número 2? Que é um quadrado porque eu tenho lados iguais, com x e x. Seria x vezes x, que é igual ao x ao quadrado. E agora a área total. Qual seria a área total da figura? A área total da figura vai ser justamente, vamos botar aqui, a área total. Vai ser a área de 1, da figura 1, mais a área da figura 2. A área da figura 1 é a B. A área da figura 2 é x ao quadrado. Pronto. E aí a gente encontra a área total da figura dessa forma. E note que o que a gente encontra no final, vou botar aqui, a área total igual a AB mais x ao quadrado. É o que é conhecido como expressão algébrica. É uma expressão algébrica. Justamente porque envolve letras e números. Ok? Então, é uma expressão algébrica e vem de álgebra. E aí é o que a gente vai começar a trabalhar com produtos notáveis. Então, expressão algébrica. Expressão algébrica é uma expressão matemática que apresenta números, letras e operações. As letras são chamadas de variáveis e representam algum valor desconhecido, ok? Representa algum valor desconhecido.
As expressões algébricas são usadas com frequência em fórmulas e equações. Por exemplo, tem 2x mais 3 e temos x ao quadrado menos 5y. Essas são exemplos de expressões algébricas. Onde a gente tem aqui então números, tem letras, tem operações, números, letras, operações e números. Isso é uma expressão algébrica. Se a expressão algébrica apresenta apenas um número, ou apenas uma variável, ou a multiplicação de números e variáveis em que a variável não esteja nem no denominador nem no radical, ela é denominada de monômio, ok? Então, nós temos um monômio. Um exemplo de monômio, você tem, por exemplo, x, 6x, 8y, x ao quadrado, a, b, c, 5x. Então, apresenta apenas um número, ou apenas uma variável, ou é a multiplicação de números e variáveis em que a variável ela não esteja no denominador nem no radical, ok? Que seria alguma coisa do tipo, não está dentro do radical, ou aqui o radicando no caso, ela não está no radical, nem ela está no denominador. Então, ela é denominada um monômio. Quando adicionamos um monômio a outro monômio, a gente passa a ter o que é denominado de polinômio. Exemplos de polinômio, onde você tem um monômio, outro monômio, e você tem um sinal aqui juntando as duas. Então, é uma expressão, nós temos um polinômio. Polinômio, polinômio, polinômio. Com dois termos, com três termos, com n termos. Assim, o 6xy é um polinômio de um só termo, um monômio. Aqui temos um de três termos, onde nós temos o 6x, o 8y e o x ao quadrado, três termos. Se a gente voltar à área da figura que a gente calculou, então temos que o a é igual a ab mais x ao quadrado, e essa expressão algébrica resultou num polinômio. Um polinômio de dois termos. E aí, no cálculo algébrico, algumas expressões algébricas surgem como resultado de produtos que aparecem com muita frequência. E alguns desses produtos são o x mais y vezes x mais y. Ó, x mais y, x mais y. São dois termos iguais, com a soma. O que a gente pode escrever como um x mais y ao quadrado. Esse é conhecido como o quadrado da soma de dois termos. Aí nós temos um mesmo termo, só que agora é com a diferença, ou seja, com um sinal de menos. Então a gente pode escrever como x menos y ao quadrado. Esse é o quadrado da diferença de dois termos. E aí nós temos a mistura dos dois. Nós temos o produto da soma pela diferença. Então temos a soma, a diferença e temos aqui o produto. Produto da soma pela diferença de dois termos. E aí, pela importância que esses os produtos têm no cálculo algébrico, eles são denominados de produtos notáveis, por isso que é o nome. Vamos então ver o quadrado da soma de dois termos. Vamos tentar desenvolver essa expressãozinha aqui, essa potência aqui. E justamente como a gente viu anteriormente, ele representa o quadrado da soma. Então, ó, o quadrado da soma de dois termos. Xy, um termo, dois termos. Então, se a gente pegar aqui, ó, x mais y ao quadrado é o mesmo que x mais y vezes x mais y. Eu posso desenvolver isso fazendo uma distributiva da seguinte forma. Eu vou multiplicar o x por x, o x vezes o y por x e o y vezes o y. Fazendo assim, eu tenho x vezes x, xy, xy, xy vezes y.
E aí eu posso desenvolver. Eu sei que x vezes x é x ao quadrado. Eu tenho dois termos iguais aqui, o xy e o xy. Então, 2xy mais o x ao quadrado, resultado do y, ou do y ao quadrado, resultado do y vezes y. Ok? Então, compreendam bem. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei o primeiro x vezes x. Tá aqui. Aí, o x vezes y. Tá aqui. Aí, eu fiz o y vezes x. Y vezes x está aqui. Ou xy ou y vezes x. Não importa a ordem. E aí, eu fiz y vezes y, que é y vezes y, que é o y ao quadrado. Então, desenvolvendo isso, eu tenho que o x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 vezes xy mais y ao quadrado. Veja, como é que a gente lê isso? A gente lê o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. É assim que a gente lê. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vamos fazer uma interpretação geométrica exatamente disso. O que, que a gente tem? A gente tem um x mais y ao quadrado. Então, a gente tem aqui dois termos ao quadrado. Ó, lembra lá, a gente começou esses slides falando sobre área. Começou falando sobre área, e nós vimos que a área é um lado vezes o outro. Então, a área aqui vai ser igual a AB. Né? Se os dois lados forem iguais, se eu tiver a situação de um quadrado, se os dois lados forem iguais, então vai ser a área vai ser igual a vezes A ou A ao quadrado. Ok? A ao quadrado. Tentem enxergar, vou pegar uma outra cor aqui. Tentem enxergar esses dois termos como uma coisa só. Vou voltar para a minha cor aqui. O x mais y é uma coisa só. E isso está elevado ao quadrado. Como uma coisa só, ele faz parte de... Como uma coisa só, você vê que ele está sendo multiplicado por ele mesmo, por estar ao quadrado. Eu vou ter o x mais y vezes o x mais y. Pense no x mais y como uma coisa só. Então, é o mesmo que eu fiz aqui para essa área do quadrado. Um A vezes um A. Então, é como se esse x mais y aqui fosse o A, e esse outro fosse um A também. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Digamos que o meu A aqui vai ser igual a 4. Então, o outro A também é igual a 4. Então, se eu tiver 4 de um lado, vezes 4 do outro, é igual a 16. Mas você concorda comigo que eu posso escrever 4 de outra forma? Vamos dizer que eu posso escrever 4 como 3 mais 1. 3 mais 1 vezes 3 mais 1. 3 mais 1 é igual a 4. 3 mais 1 é igual a 4. E eu estou multiplicando aqui. Qual vai ser a resposta desse 3 mais 1 vezes 3 mais 1? Que é igual a 3 mais 1 também ao quadrado. Qual vai ser a resposta disso? Vai ser igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. 3 mais 1 ao quadrado é igual a 16. Anteriormente, no slide anterior, nós desenvolvemos isso aqui. Né? Nós desenvolvemos fazendo justamente uma distributiva. Vamos fazer exatamente isso com 3 mais 1. Vamos pegar aqui 3 mais 1 vezes 3 mais 1. 3 vezes 3 é igual a... 3 vezes 3 é igual a 9. Antes disso, vamos fazer o seguinte.
Deixa eu apagar aqui. Eu quero só a borracha. Cadê minha caneta? Aqui. Então, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Agora, 3 vezes 1. 3 vezes 1 é igual a 3. 1 vezes 3 é igual a 3. E 1 vezes 1 é igual a 1 ao quadrado. 1 vezes 1, 1 ao quadrado. Eu tenho dois termos iguais aqui. Eu posso somar direto aqui, vai dar 6. Mas eu poderia escrever isso de outra forma também. Eu poderia escrever como 2 vezes 3. Eu tenho 3 duas vezes. 2 vezes 3. Mais 1 ao quadrado. Vocês veem a semelhança disso com o que nós encontramos para x mais y vezes x mais y? Lembra que a gente fez x mais y vai ser x ao quadrado mais xy mais yx, que é a mesma coisa xy, mais y ao quadrado. Termos iguais, eu vou somar esses dois, mais 2 vezes xy mais y ao quadrado. Olha aqui, eu vou transportar isso para cá. X ao quadrado mais 2 vezes xy mais y ao quadrado. Ah, mas eu não estou vendo o y aqui, professor. Ah, o y está aqui, ó. Quem é meu y da história? É 1. 3 vezes 1. Vamos então agora resolver essa equação aqui. Essa equação não, essa soma, essa expressão. 3 ao quadrado é igual a 9, mais 2 vezes 3 é igual a 6, mais 1 ao quadrado, que é igual a 1. Quanto é 9 mais 6? 9 mais 6 é 15. 15 mais 1, 16. Quanto nós tínhamos calculado aqui da área? Nós tínhamos calculado exatamente 16. Então, o desenvolvimento dessa expressão aqui, ela vai ajudar justamente no entendimento e na resolução de algumas tarefas. Isso aqui é uma ferramenta. Então, nós temos aqui o quadrado da soma de dois termos. Então, tenho dois termos e estou fazendo ele ao quadrado. Isso aqui é 3 mais 1 ao quadrado. 3 mais 1 é igual a 4. 4 ao quadrado é igual a 16. Ok? Vamos dar uma limpada aqui. E vamos fazer o seguinte agora. Digamos que eu tenha esse quadrado aqui. Esse quadrado ele mede um lado, esse lado aqui, ele mede x mais y. Esse outro lado aqui mede x mais y. Uma vez que eu tenho o x é desse ponto até aqui, e o y começa aqui e termina aqui. Então, eu tenho um x mais y. E toda a figura aqui do quadrado. Qual é a área desse quadrado? Eu vou pegar os lados e multiplicar um pelo outro. A área vai ser igual a x mais y vezes x mais y, que é igual a x mais y ao quadrado. E aqui nós já desenvolvemos x vezes x, que é igual a x ao quadrado, xy mais xy mais xy de novo, mais y ao quadrado. Isso vai ser igual a x ao quadrado, mais eu tenho dois termos iguais aqui. Isso vai ser 2xy mais y ao quadrado. Então, temos a expressão algébrica que representa esse quadrado da soma.
de dois termos. Mas como é que a gente enxerga isso do ponto de vista geométrico? Eu tenho a figura toda aqui. Essa figura, como nós fizemos no início desse slide, dessa aula, eu dividi ela em figuras menores. Então, eu tenho uma figura cujo lado é x e o outro lado é x. Então, a área é x ao quadrado. Eu tenho uma outra figura cujo lado é y e o outro lado é x. Então, a área vai ser x vezes y. Mais uma figura cujo lado, um lado é x e o outro lado é y. Eu vou ter xy também. E, finalmente, essa menor aqui, cujo lado é y e o outro lado é y também, y ao quadrado. Como foi que nós encontramos a área total daquela figura estranha? Né? Eu dividi, achei uma figura 1 e achei uma figura 2. Eu somei. A área total vai ser igual à figura 1, a área da figura 1, mais a área da figura 2. Então, se eu tenho as áreas aqui já expressas, o que eu tenho que fazer é só somar. A área aqui total vai ser igual a x ao quadrado, mais xy, mais xy daqui, mais xy de cá, aqui de baixo, e finalmente o y ao quadrado. Tenho dois termos iguais, a área vai ser igual a x ao quadrado mais 2 vezes xy mais y ao quadrado. O que a gente fez aqui? Nós fizemos chegamos à mesma conclusão utilizando um outro método. Então, seguindo caminhos diferentes, nós sempre vamos chegar na mesma conclusão aqui, se utilizarmos a matemática corretamente. Ok? Então, esse é o quadrado da soma de dois termos. Vamos ver aqui agora o quadrado da diferença de dois termos. Então, considerando a expressão quadrado de diferença, seria como no anterior, que nós fizemos a soma. Então, temos dois termos, x e y, ao quadrado. Ele representa o quadrado da diferença de dois termos. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? Mesma coisa, está ao quadrado. É a multiplicação de um pelo outro. E aqui eu vou fazer justamente a distributiva também. E vou chegar na minha expressão, que é essa aqui. Como é que isso funcionou? Vamos fazer aqui devagar. Então, eu tenho x vezes x ao quadrado. X vezes y mais x vezes y, só que tem um menos aqui. Então, menos xy, y vezes x, menos i xy, de novo, né? Y vezes x ou xy é a mesma coisa. E aí eu tenho menos vezes o menos, dá mais y vezes y, mais y ao quadrado. Dois termos aqui são iguais. Eu tenho menos com menos. Não é uma multiplicação. Estou devendo, eu estou devendo 1, e aí eu faço uma dívida de 1 novamente. Estou devendo 1, tiro 1 novamente. Então, fico com menos 2. Então, menos 2xy, mais o y ao quadrado. Então, essa é a expressão que nós estamos buscando, essa igualdade. Agora vamos ver geometricamente. Então, na interpretação geométrica, antes de eu mostrar essa figura, então vamos fazer a interpretação geométrica de x menos y ao quadrado. Isso, considere isso aqui como um termo só. Eu vou ter o x menos y vezes o x menos y. Justamente, se eu considerar isso aqui como um único termo, eu tenho um termo vezes ele mesmo, é ele ao quadrado. E isso é bem verdade, porque se você pensar assim, por exemplo, vai que eu tenha um quadrado de lado 4 por 4. 4 por 4. Então, ele tem 4 por 4. Ok?
4 por 4. Mas digamos que eu subtraia um dele aqui, ó. Que eu tire um dele. Então, se eu tirar um dele, o quadrado que eu estou procurando passa a ser esse aqui, e não mais o quadrado grande. Eu tirei um. Seria como se eu tivesse agora essa situação aqui, ó. Eu acabei desenhando o quadrado com o lado 4. É como se eu tivesse isso aqui que eu quero. Eu tenho agora um lado que vale 3 por um lado que vale 3. Mas você concorda comigo que aqui é 1? Eu tirei 1. E tirei 1 aqui também. Tirei 1 de quem? Tirei 1 de 4. Aqui é 3. Aqui não é 4 menos 1? Aqui também, esse lado aqui é 3. Aqui também não é 4 menos 1? Então, esse quadrado aqui de dentro, e que é 3 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse quadrado aqui de dentro, ele é 4 menos 1 vezes 4 menos 1. E a gente pode desenvolver como nós fizemos aqui. X vezes x é igual a x ao quadrado. X vezes y, x mais x vezes menos y dá menos xy. Menos y vezes x menos xy de novo. Menos com menos dá mais y vezes y ao quadrado. Vamos desenvolver aqui, ó. 4 vezes 4, vamos botar 4 ao quadrado. 4 vezes 1 mais 4 vezes 1. Só que negativo, não é mais não. Aqui é menos. 4 vezes menos 1. Menos 1 vezes 4, menos 4 vezes 1. E menos com menos dá mais 1 ao quadrado. Eu tenho esses termos aqui que são iguais. 4 ao quadrado menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 1, vai ser igual a menos 2 vezes 4 vezes 1, mais o 1 ao quadrado. Aqui eu tenho um termo igual, então x ao quadrado vezes xy mais y ao quadrado. Então você vê, aqui existe uma semelhança entre essas duas expressões aqui. Eu tenho o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é o 4, vezes o segundo, que é o 1, mais o 1 ao quadrado, que é justamente o segundo ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ver aqui, agora vou apagar, vamos ver como fica isso aqui do ponto de vista algébrico. Vamos dizer que eu tenha esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado, assim como o quadrado que eu desenhei, está passando um helicóptero agora aqui. É um helicóptero. Assim como eu desenhei um quadrado aqui, de lado 4 por 4, e que eu resolvi tirar um de cada lado. Então, ele passou a ser 4 menos 1 por 4 menos 1. Então, ele agora, esse quadrado aqui de dentro, passou a ser de 4 menos 1 vezes 4 menos 1. Ou 4 menos 1 ao quadrado. 4 menos 1 é 3. 3 ao quadrado é 9. Eu tenho justamente 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 no tamanho dele. E aí o que a gente está fazendo? Eu tenho esse quadrado, cujo lado é x por x. Mas eu resolvi tirar um pedaço y. Então eu estou fazendo x menos y. Tirei do outro lado também x menos y. Então agora o quadrado que me interessa é esse aqui. Aí do mesmo jeito que a gente dividiu lá aquele primeiro quadrado, e no primeiro exemplo lá do produto do quadrado da soma de dois termos, lá eu somei todos os quadrados. Aqui não, aqui eu vou fazer o contrário. Eu quero esse aqui e eu vou excluir essas figuras aqui. E essa figura aqui, primeira, ela tem um lado y e o outro lado é xy. E aqui ela tem um lado y, também xy. E finalmente a pequena é y ao quadrado. E é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu quadrado grande, x grande, ao quadrado, que é justamente a área grande, e vou tirar o que eu não quero. Eu não quero 1, não quero 2 e não quero o 3, a figura 3. Então, vou começar a subtrair. Menos y é x menos y menos y x menos y menos y ao quadrado. Vamos desenvolver. X ao quadrado menos xy, menos com menos dá mais, y ao quadrado, menos xy, menos com menos dá mais y ao quadrado, menos y ao quadrado. Muito bem, o que é que eu posso arrumar aqui? Eu tenho termos iguais. Eu tenho, por exemplo, esse com esse. Vou botar junto. X ao quadrado menos xy menos xy. Eu tenho termos iguais aqui também, ó. Esse com esse com esse. Então, vou começar com esse aqui. Mais y ao quadrado mais y ao quadrado menos y ao quadrado. Pronto, eu tenho 1y ao quadrado menos 1y ao quadrado, isso dá zero. Eu simplifico. Então, x ao quadrado menos xy menos xy mais y ao quadrado. Agora eu tenho dois termos iguais. Eu tenho menos 1 e tiro 1 de novo. Então, menos 1 vai ficar menos 2. Menos 2xy mais y ao quadrado. Então, novamente, a gente usou um método geométrico para chegar no resultado que a gente tinha calculado antes. E isso aqui vai ser igual justamente à diferença de dois termos ao quadrado. Essa é o segundo produto notável, o quadrado da diferença de dois termos. Agora a gente vai misturar as duas coisas. Nós vamos fazer a soma pela diferença. O que exatamente? Nós fizemos primeiro o quadrado da soma, depois nós fizemos o quadrado da diferença. Agora eu vou pegar a soma e a diferença e vou multiplicar um pelo outro. Eu vou fazer isso. X mais 1, ou y, desculpa, x mais y vezes x menos y. E vamos ver o que é que vai dar isso. Então, a gente desenvolve, novamente fazendo a distributiva. Eu tenho aqui, ó, x vezes x ao quadrado. X vezes y, só que eu tenho menos, né? Então, menos xy. Agora, y vezes x, todo mundo é positivo, então, mais xy. Y vezes menos y, vezes menos y ao quadrado. Porque é mais com menos, dá menos y ao quadrado. Só que aí eu tenho menos
xy mais xy, isso aqui é zero. Então, simplifico. E o resultado que eu fico é x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, geometricamente, como é que isso vai ficar? Então, vamos voltar aqui aquele pequeno quadrado que a gente fez. Então, novamente, digamos que eu tenho aqui, ó, 4 por 4. 4 por 4. Aí, digamos que eu tire 1. Aí ele passa a ser 3 por 3. Ok? Só que eu não quero tirar dos dois lados. Mas um lado eu quero tirar, o outro lado eu quero somar. Então vai ser o produto da soma pela diferença. Então ele vai ficar assim. Eu vou tomar aqui o meu 4. Começa com 4. Então eu vou aumentar ele em 1. Então 4 passa a ter 1. Deixa eu desenhar aqui embaixo, então fica melhor. Então eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. E acrescentei 1. Então, acrescentei 1. E o outro lado, que eu tenho 4, eu vou tirar 1. Então, ele vai passar a ter 3. 3. Então, ele vinha até aqui, que era o meu 4. Então, 4 vem até aqui. Ó. E desse lado de cá, o 4 vinha até aqui. Só que o que ficou foi 4 menos 1. Ficou 4 menos 1. Do lado de cá, ficou então o 4 mais 1. O 4 mais 1. Então, esse aqui é 4 mais 1. Deixa eu desenhar isso aqui novamente, que eu acho que vai ficar confuso para vocês. Vamos começar aqui de novo, tudo do zero. Eu tenho um quadrado de lado 4 por 4. 4 por 4. No primeiro exemplo, eu somei. Eu tinha 1, aí eu somei. Acrescentei uma coluna e acrescentei uma linha. Então, o meu quadrado final ficou 4 mais 1 vezes 4 mais 1. Então, agora eu tenho 5 por 5. No segundo exemplo, eu tinha um lado 4 por 4. E agora eu não somei, eu tirei. Então, eu tirei uma unidade de cada lado. Quando antes eu tinha 4, agora passei a ter só 3. Só 3. E 3 é igual a 4 menos 1. 4 menos 1. Que passa a ser esse quadrado aqui de dentro. Agora, o que a gente está propondo, vou continuar aqui, eu tenho um quadrado que tem um lado 4, 1, 2, 3, 4. Tem um lado 4. E eu vou acrescentar mais 1. Então, esse lado aqui vai ser 4 mais 1. Eu acrescentei uma unidade. Já no de cá, eu tenho que o 4, 1, 2, 3, 4, tem esse tamanho aqui. Esse aqui é meu 4. E eu vou tirar uma linha. Então, ela vai ficar com 4 menos 1. 4 menos 1. Pronto. Então, ficou assim a figura. Não é mais um quadrado, é um retângulo. Ficou desse jeito. E o que eu tenho aqui é o seguinte. Esse pequeno lado aqui é 1 e esse lado aqui é 4.
Esse pequeno lado daqui para cá é 4 menos 1. E eu tenho 1 que se estende para cá. Que se estende aqui para baixo. Eu não vou querer nem essa área, nem esta, nem esta. Mas quem são essas áreas aqui? Essa área de cá ela vale 1 de lado e 4 menos 1 do outro. Já aqui embaixo ela vale 4 menos 1 por 1. E essa pequena aqui vale 1 vezes 1. 1 ao quadrado. E a gente pode desenvolver, porque assim, o que eu vou querer? Eu vou querer a parte que está aqui, essa parte aqui. Essa parte pequena, esse retângulo. Não, desculpe. Deixa eu apagar aqui. Eu vou querer também com essa daqui. Eu vou querer também com essa daqui. Eu vou até pintar de outra cor, pintar de azul. Acabei apagando, foi tudo. Vamos lá. Cadê a caneta? Eu tenho um, um lado aqui em cima que é 4. E eu adicionei 1. Então, 4 mais 1. Eu tenho aqui um lado que tinha 4. 1, 2, 3, 4. E eu tirei 1. Então, ficou com 4 menos 1. Então, eu tenho um 4 mais 1 vezes 4 menos 1. 4 mais 1 vezes 4 menos 1. E aqui que eu vou desenvolver. Eu tenho 4 vezes 4, que é igual a 4 ao quadrado. 4 vezes menos 1 é igual a menos 4 vezes 1. 1 vezes 4 é igual a 4 vezes 1. E 1 vezes mais 1 vezes menos 1 é menos 1 ao quadrado. Eu tenho dois termos iguais aqui que estão um somando, outro subtraindo. Eles zeram, e simplifico isso. Vai ficar 4 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso vai ser 4 vezes 4, 16, menos 1, que é igual a 15. É o resultado desse retângulo. E se a gente contar aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, funciona. E é o que a gente vai fazer com nossas variáveis. Vou apagar tudo aqui. Então, para isso, a gente tem que seguir essa premissa, né? Geometricamente, a gente obtém essa mesma igualdade resolvendo o problema, considerando os dois segmentos x e y, com um x tem que ser maior que y. E aí a gente pode calcular a área do retângulo. E os lados medem x mais y, x menos y. Então, considera x e y com x maior que y. Ok? E tem um terceiro segmento que vai ser o x menos y, que aparece aqui. Quem é o x menos y na figura? O x menos y vai ser esse lado aqui, daqui para cá. Esse aqui é o x, desculpa, o x menos y vai ser esse lado aqui, x menos y. Então aqui nós temos o x aqui. Essa figura toda aqui embaixo, assim, ela é um quadrado, x vezes x. Mas aí a gente dividiu. Eu estou procurando 1 mais 2. Esse aqui é o que eu estou procurando. Que vai ser justamente o x mais y, quer dizer, é o x mais o y, vezes o x menos y. Eu vou procurar esse retângulo. Vamos limpar um pouquinho aqui.
E aí a gente faz. Eu tenho. O que que eu tenho de figura maior? Qual é a minha figura maior o meu todo aqui? Qual é o meu todo? O meu todo é x mais y vezes 1x, que é esse lado todo aqui da figura inteira. E o que é que eu não quero? Eu não quero nem esse pedaço, nem esse pedaço. Eu quero esse aqui que está em amarelo. E quem é esse pedaço aqui, o número 1? Esse pedaço número 1 ele tem um lado y vezes um lado x. Então é um xy. E quem é a figura número 2? A figura número 2 tem um lado y vezes outro lado y ao quadrado. Então eu quero a figura maior. Quem é a figura maior? Vou escrever aqui em cima. A figura maior é x mais y vezes esse lado aqui. Esse lado todo aqui é x vezes x. Eu quero a figura inteira menos 1 e menos a figura 2. Então, menos xy menos y ao quadrado. Vamos desenvolver isso. Vou fazer aqui nesse cantinho. X vezes x ao quadrado. X vezes y, xy. Menos xy menos y ao quadrado. Eu tenho dois termos iguais aqui, um somando, outro subtraindo, eles zeram. Então a gente simplifica. A resposta vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui é a resposta para o quadrado, o produto da soma pela diferença. Ok? E aqui a gente pode fazer já alguns exercícios. Exemplo. A gente pode começar bem simples aqui. E aqui eu vou colocar os nossos produtos notáveis. Eu tenho x, deixa eu apagar aqui. Eu tenho x mais y, que é o produto da soma, ou o quadrado da soma, x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes y, isso aqui é um x, mais quadrado segundo. X menos y, quadrado da diferença, vai ser igual a x ao quadrado menos 2 vezes xy mais y ao quadrado. E o produto pela soma, x menos y. Isso vai ser igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui é o que vocês têm que aprender. Então, eu tenho aqui o primeiro, o segundo e o terceiro produto notável. Primeiro exemplo aqui, uma letra A. Digamos que eu tenha 3 mais 5 ao quadrado. Pronto, eu tenho 3 mais 5. Quais desses três aqui lembra essa expressão aqui, 3 mais 5 ao quadrado? É o número 1, né? Então, eu tenho x mais y, eu tenho x mais y ao quadrado. X mais y ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 2 vezes xy mais y ao quadrado. Muito bem. Quem é meu x? É 3. 3 ao quadrado. Mais 2 vezes xy, que é meu x, 3 vezes 3, vezes y, que é 5, mais o y ao quadrado. Quem é o y? 5. 5 ao quadrado. Então, resolvendo aqui, 3 ao quadrado dá 9, mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 dá 30, mais 25.
Aí, então, aqui vai me dar 55 mais 9, que dá 64. É isso? É. 64. É o resultado aqui. 64. E bem verdade aqui, porque se eu somar 3 mais 5, dá 8. Né? Então, vamos fazer aqui. 3 mais 5 dá 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado. Quanto é 8 vezes 8? 64. Vamos à letra B. B. Vamos dizer que eu tenha 3 mais B ao quadrado. Quais desses produtos notáveis lembra essa expressão? 3 mais B ao quadrado. A primeira. Então, vamos lá. Quem é o meu x? É o 3. 3 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é 3, vezes o segundo, que é B, mais o segundo ao quadrado, que é o y, né? Ao quadrado. O y daqui, ó. Já é? Agora eu desenvolvo. Eu vou ter que 3 ao quadrado é 9, mais 2 vezes 3, 6. 6 o quê? 6b, mais b ao quadrado. Pronto, termina aqui. Essa é a resposta. O que nós estamos fazendo? Estamos desenvolvendo os produtos notáveis. Vamos para uma letra C. Digamos que C eu tenho aqui, ó, A menos B ao quadrado. Quanto é A menos B ao quadrado? Quem isso aqui lembra vocês aqui em cima? O 2, né? Então vamos lá. Quem é o 2? É igual ao produto da soma, só que eu tenho uma diferença aqui. Eu tenho um menos aqui nesse ponto. Então vai ser igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é B, mais, aqui, ó, mais o quadrado do segundo, que é B ao quadrado. Pronto, terminou essa questão. Vamos para uma letra D. Aí digamos que a letra D eu tenha 3 mais... vamos botar aqui 3 mais x vezes 3 menos x. Quem seria o candidato aqui dos três produtos notáveis que eu usaria? Seria o número 3, né? E como é que eu faço? Eu pego simplesmente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse é o mais simples que tem. Eu pego o quadrado do primeiro, que é 3 ao quadrado, menos o x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 menos x ao quadrado. Pronto, acabou a questão. Qual é o... Vamos pegar a letra E. Uma letra E aqui. Vamos dizer que eu faça agora... Vamos botar aqui para complicar um pouquinho. Vamos botar 3x mais y. 3x mais y. Lembra quem? Lembra o número 1. Então, 3x mais y. Então, eu vou pegar o 3x mais y. Lembre, tem que pegar todo aqui, ó. 3x mais y mais 2 vezes 3x vezes y mais y ao quadrado. E agora eu desenvolvo. 3x ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é x ao quadrado. Mais 2 vezes 3 é 6. 6 o quê? X, y. E o y ao quadrado. Pronto, terminou a questão. Vamos fazer um F. Digamos aqui agora que eu tenha um menos y mais x ao quadrado. O que eu faço aqui? Isso lembra quem? Eu posso fazer de duas formas. Mas tem uma forma mais simples, tem uma outra forma. As duas são simples, na verdade. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Menos y mais x, eu posso inverter. Isso aqui vai ser igual a x menos y ao quadrado. E aí eu uso o produto notável número 2 para resolver isso aqui. E ele já está feito aqui para mim. Vai ser justamente igual a x ao quadrado menos 2xy
mais y ao quadrado. Eu poderia resolver isso de outra forma também, considerando que aqui eu tenho uma soma. Então, eu tenho o número 1 como candidato para resolver. Vamos resolver como número 1. Então, seria o quadrado do primeiro. Ó, bota em parênteses. Eu tenho um negativo aqui. Quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é menos y. Deixa eu apagar aqui para ficar mais organizadinho aqui. Borracha. Então, vai ser 2 vezes o primeiro, que é menos y, vezes o segundo, que é x, mais o quadrado do segundo, que é o x. Vamos desenvolver isso aqui. Quanto é menos y ao quadrado? Quanto é um número ao quadrado? Por exemplo, se eu disser assim, 2 ao quadrado, quanto é? Vai ser igual a menos 2 vezes menos 2. Menos com menos é mais. 2 vezes 2, 4. Então veja que um número negativo ao quadrado ele vai dar positivo. Então não importa, ele vai dar sempre positivo. Então eu coloco y ao quadrado. 2 vezes mais com menos dá menos. 2 vezes y dá 2y vezes x. Vou colocar o x na frente. Então vai ficar 2xy mais vezes menos. Mais o x ao quadrado. Eu posso organizar isso aqui colocando o x na frente. Então vai ficar x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Olha aqui, deu igual, ok? Então sempre vai dar certo. Vamos aqui apagar e resolver mais alguns aqui. Vamos resolver aqui, então, digamos que eu acabei apagando os meus produtos notáveis aqui, um x mais y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2 vezes xy mais y ao quadrado. X menos y vai ser ao quadrado, vai ser igual a x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. E, finalmente, a soma pela diferença. Esse é x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, esse eu tenho o 1, o 2 e o 3. Vamos lá, que não me lembro qual foi a letra que a gente terminou, foi F. Vamos ver FG. Digamos que eu tenho agora, vamos dizer que eu tenho assim, x mais 3 mais y. Ih, professor, você não explicou nada com 3 termos. É verdade, eu não expliquei nada com 3 termos. Mas você lembra da história? Sempre estou lembrando, né, daquele quadrado, daquela figura geométrica estranha lá. O que foi que a gente fez? A gente dividiu. A gente pode dividir aqui também. O que eu posso fazer aqui, ó? Deixa eu pegar uma borrachinha para apagar as coisas que eu não preciso. Digamos que eu pego aqui, ó. Eu considere que isso aqui é um termo só. Ah, sim, como é? Como assim? Vamos lá. Eu vou até escrever em azul. Ó, x mais 3. Agora eu vou voltar para o vermelho. Mais y. Pronto. X mais 3 eu vou considerar como se fosse uma coisa só. E aí, para isso, eu vou até botar entre parênteses. Deixa eu voltar para o azulzinho dele. Vou botar um parênteses aqui. X mais 3 é uma coisa só. Agora eu tenho um x mais 3 mais y. Então eu tenho o número 1. Eu tenho o número 1 aqui dos produtos notáveis. Então é esse que eu vou usar. Então vamos lá. Então eu vou fazer o x mais 3. Aí o primeiro termo ao quadrado, não é isso? Aqui, ó. Primeiro termo ao quadrado. X mais 3
ao quadrado mais 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? É o x mais 3. Mais x mais 3 vezes o segundo. Quem é o segundo? É o y mais o quadrado do segundo. Olha que maravilha. Agora a gente só faz a operação. Eu vou manter ainda em azul aqui o meu x mais y, ou x mais 3. Então eu tenho x mais 3 ao quadrado. Mais, agora eu vou fazer a operação aqui. 2x vezes 3, 2 vezes 3, 6. Mas tudo isso aqui ainda está multiplicando um y. Mais o y ao quadrado. Vamos pegar aqui o azul de novo. Cadê? Opa! Pegando o azul. Então, eu tenho x mais 3 ao quadrado. Y vezes 2x vai dar 2xy. 6 vezes y vai dar 6y mais y ao quadrado. Pronto. Agora ficou o seguinte. Eu fiquei com esse cara aqui em azul. Esse cara em azul aqui não é o produto notável número 1. Eu posso desenvolver ele. E é o que a gente vai fazer. Vamos desenvolver ele. Vou desenvolver ele em azul. Então ele vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado. E o restante em vermelho, mais 2xy mais 6y mais y ao quadrado. Agora eu arrumo aqui, ó, tem um 2 vezes 3 que dá 6. E agora eu posso escrever todo mundo em vermelho. Então, x ao quadrado mais 6x mais 3 ao quadrado que dá 9, mais 2xy mais 6y mais y ao quadrado. Eu posso arrumar isso colocando, digamos, os... Não, posso deixar assim, tá tudo bem, não tem problema. Vocês resolverem deixar dessa forma, tá ótimo. Você poderia organizar um pouquinho, colocando, por exemplo, quem está ao quadrado junto, então x mais y ao quadrado, quem tem x na frente, quem só tem y depois, e por último o termo independente, que seria o termo que não tem letra, que seria o 9. Mas tudo bem, vamos deixar assim. E aí está resolvida essa questão. Então veja que é simples, você simplesmente você divide aqui o termo, né? Você tem 3 termos aqui, você divide e considera como se fosse 2 termos. Faz com calma, que aí você consegue desenvolver tudo direitinho, chega até o final com a resposta correta. Ok? Então, esse vídeo fica por aqui. E aí no próximo vídeo, eu vou responder a lista de exercícios. Até lá!